Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Maria Clara Leite, este é o nosso programa, chegando na sua tela com muita alegria, muita informação importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Hoje nós teremos um bate-papo super importante sobre queda de cabelo nas mulheres. Vamos descobrir quais são as causas e como preveni-la. E no artesanato, vamos aprender a fazer uma linda peça em resina. Tudo isso a partir de agora aqui no nosso programa, que já está no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, uma ótima tarde a você que nos acompanha, muito obrigada pela sua companhia. Eu sempre lembro que você também pode assistir ao nosso programa lá no site hittv.com.br. Siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. E é claro que eu já te convido a participar do nosso programa com as suas perguntas aos nossos entrevistados do dia, que você pode mandar lá no nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. 3337-5886, o número que aparece aí na sua tela. E você, hein? Gosta de artesanato? Muita gente que acompanha aqui o nosso programa gosta de artesanato, aprende demais, assim como eu, aqui nos nossos estúdios, com a nossa programação. E é claro que hoje a gente tem mais uma aula dessas aqui no nosso programa. Bora aprender a fazer uma linda peça com resina? Roda a vinheta do artesanato. Jaqueline Rocha é professora de resina, já está aqui com a gente. Tudo bem, Jaque? Tudo bem, boa tarde. Bem-vinda. Obrigada. Prazer te conhecer. Prazer é todo meu. Gente, olha quanta peça linda que a Jaque faz. Tudo com resina. Olha aqui, ó. Olha, essa daqui eu me apaixonei demais, viu, Jaque? Fundo do mar. Fantástica, né? Coisa mais linda. Lindo Olha, demais. essa daqui, essa patinha aqui, não é um charme? É um charme, gente. As taças eu achei muito legal também. Eu falei, nossa, mas até nas taças dá pra fazer? Até nas taças. Aqui é por fora ou é por dentro? Por fora. Por fora, né? Por fora. Olha, gente, que lindo. Cadê as canetas? Aqui, ó. As canetas também eu achei a coisa mais linda da vida. É legal. Olha, Milhões gente. de possibilidades. Vou pegar aqui umas canetinhas, tá? Pra gente mostrar. Pode pegar. Olha que coisa linda, gente. Eu amei. Isso daqui é um charme. A criançada deve ficar doida, né, menina? Doida. Com essas canetas. Agora, em época de volta às aulas, é incrível. Olha, lindíssimo, gente, esse trabalho. Tem aqui bandejas, tem aqui chaveiro. Olha isso, gente, o chaveirinho. Olha, lindíssimo. Esse daqui deve ser um trabalho simples, né? Mas que dá pra você fazer um bom dinheiro, não dá, Jaque? Um bom retorno financeiro a gente tem. Dá, né? Dá. Então, você que está em casa, pensa em trabalhar com artesanato, já fica bem atenta às dicas da Jaque, que hoje ela vai ensinar aqui tudo pra gente de como mexer com resina. Ai, nunca trabalhei com resina, será que é difícil? A Jaque já deu a dica aí que dá pra todo mundo aprender, dá, Jaque? Todo mundo aprender. Eu tenho alunas de 8 anos até 79. 8 anos? 8 anos. aninhos? 8 aninhos. Aluninhas ali já aprendendo a fazer esse trabalho lindo. Isso E mesmo. hoje a gente vai fazer uma bandeja, é isso? Isso, uma bandeja. O molde é esse daqui? Este molde. Vamos mostrar então esse daqui? Dá pra gente pegar, diretor? É essa bandeja aqui. Quer que eu segure? Essa bandeja lindíssima, toda colorida, um brilho no meio. Ó, você pode ver ali embaixo, ó, também tem dominó feito com resina. Aqui, ó, esse daqui é um jogo da velha, gente, feito com resina. São várias as possibilidades, dá pra fazer Várias tudo com resina. possibilidades. Tudo. Basicamente, a resina é uma coisa que a gente já faz muito piso, tinta de parede, a gente conhece nessas coisas maiores, né? Aí o artesanato acho que ainda tem muito para ser explorado. Como é que você começou a trabalhar com resina, hein, Jaque? Eu queria dar um chaveiro de presente para uma pessoa, Um chaveirinho. um chaveiro. Aí eu comecei a ver em rede social, são os vídeos que fascinam a gente realmente, quando a gente começa a assistir, a gente não para mais. E aí eu falei, é isso. Aí comecei a fazer. Aí você faz uma peça, acabou, nunca mais eu parei. Começou a fazer, começou a dar aula. Hoje tem eu mais de 100 mil seguidores lá no seu Insta. Tenho E mais muitas dicas de resina, né? Muito, bastante. Eu tenho mais de 1.800 alunos em 9 países diferentes. 9 países? 9.
Olha que você tá chique, menina, Tá famosa. E a gente tá aqui tendo esse privilégio de aprender com a Jaque hoje no nosso programa. E o privilégio de ensinar aqui pra vocês. Olha, que honra, né, para todos nós. Vamos lá, então, lista de materiais na tela, por favor. Olha aí a lista de materiais. Bandeja, resina epóxi, é assim que fala? Isso, assim que fala. Isso, molde de silicone, pigmento para resina, folha de ouro, palito, copo descartável, balança de precisão, máscara e luva, que são os itens de proteção aí. Exatamente. Sempre necessários para trabalhar Sim. com esse tipo de produto? Para trabalhar, a resina é um produto químico, né? Então, a gente, em contato com ela, a gente tem que ter os produtos de proteção que são indispensáveis. Máscara, o óculos, geralmente, a gente tem contato com o olho, né? A gente pega a resina e leva, então a gente pode ter uma alergia daí. Então, nem sempre, mas máscara e luva é indispensável. Tá certo, bora começar então? Bora começar, então. Para falar, é muito difícil usar máscara. Então, hoje eu não vou usar. Em especial. Mas aí da sua casa, usem, por favor. Até porque a gente não vai fazer todo o processo aqui, né? Como no programa a gente tem pouco tempo, ela já trouxe aqui esse passo a passo meio pronto, certo? Sim. Então é isso aí, vamos lá. Primeiro passo. Primeiro passo é as luvas. As luvas não tem jeito. E os óculos você já coloca também. Sim. É pra não ter nenhum risco, né, gente? De cair aí no olho, danificar. Exatamente. Deus livre, né, menina? A resina é um plástico termorrígido, vamos dizer assim. Ela em contato com o endurecedor, eles são um casal. Então a resina não faz nada sozinho sem o endurecedor. Tá. Então eles sempre agem juntos. Então, sempre, aqui nesse caso, a gente trabalha com proporção. Tudo que eu usar de resina, 50% eu vou colocar de endurecedor. Tá. Então eu vou usar aqui meu copinho. Balança tem que ser essas balancinhas aqui que são de precisão, Tá. tá? Porque tem que ser certinho. Tem que ser certinho. Se passa um pouco de um ou de outro. Ela pode não ficar rígida, ela pode ficar maleável, ela pode não secar por completo, ela pode ficar pegajosa. Então ela tem que ser certinha. Por isso que tem que pesar. Tem que pesar. Olha lá, a Jaque pesando. Aí agora aqui eu vou colocar o componente A, que é a resina. Ô, Jaque, acho que eu vou tirar essa máscara daí, já que você não vai utilizar, pode ser? Pode. Dá aqui pra mim. Pode. Obrigada. Deixa ela aqui. Melhor, né? Pra ficar melhor aí a nossa visualização. Aí, ó. Sim. Ó, então eu vou colocar aqui 300 gramas de resina. Tem tipos de resina, né? Tem vários tipos de resina. Você usa epóxi, esse é o tipo? É, no caso existe a resina epóxi, existe resina de poliéster e a resina UV. No caso eu uso a epóxi. Tem diferença entre elas? Qual Tem a diferença. Ó, a gente já tá com a resina aberta e é uma dúvida que as pessoas têm. Você tá sentindo algum cheiro? Nenhum. A poliéster a gente não consegue ficar no ambiente. Ah, já tá aí então uma super diferença. Super diferença. Aqui a gente vê que ela tem uma coloração. Isso, No caso pouquinho dela, azulada. é porque isso aqui é a proteção UV dela. Tá. É o quanto de tempo ela... É como se fosse um protetor solar. Ela demora mais para amarelar a sua peça. Tá. Agora que a gente colocou a resina, agora a gente vem pro componente B, que é o endurecedor. Um outro líquido aí, você vai colocar a mesmíssima quantidade. Não, a metade do que eu coloquei do líquido A metade A. da quantidade, tá? Isso. Inserido, cabe tudo aí nesse medidor. Cara. E olha, é pouco material até para fazer uma peça dessa tão grande, né? Pouco material. Olha, eu achei incrível. E a rentabilidade é muito alta, né? Que nem você disse do chaveiro. A gente gasta uma base de R$3 um chaveiro desse, R$3,50, com embalagem já. E eu vendo a R$35. Olha, Então o retorno excelente financeiro é ganho. muito E muito fica a bom. coisa mais linda, personalizado, né, Fantástico. gente? Isso que dá pra colocar Personalizado. nome, data. É, então, aqui a gente tem só um azinho, mas daria pra colocar 2 iniciais, por exemplo? Sim, infinitas Olha, possibilidades. lindo, achei lindo. Aí aqui a gente vai misturar eles dois até a resina ficar transparente de volta. Ela fica esbranquiçada por conta da mistura. E aí a gente vai misturando até ela ficar transparente. Tem alguma dica técnica de misturar
aí Devagar. esses dois elementos? Tem que ser devagar. Tem que ser devagar. Porque senão forma bolinhas? Forma bolhas. É, né? Quanto mais devagar, mais bonito o resultado da sua peça. Principalmente quando você está iniciando. Que nem resinas. Existem, além da resina epóxi, existem vários tipos de resina epóxi. A gente sempre indica a resina mais líquida para um iniciante. Quanto mais líquida, mais fácil o manuseio dela. E aí você fica quanto tempo mexendo aí, mais ou menos? Tem uma ideia? Ó, dependendo da quantidade. Essa quantidade aqui teria que ser de 5 a 8 minutos. Porque quando elas já estão aqui sendo misturadas, ela já está em processo de catalisação. Então, ela já está fazendo o processo dela de cura. E quanto mais alto o volume, mais rápido ela age. Então, a gente também não tem um tempão. Se for uma quantidade menor, maior o nosso tempo de mistura. Aqui a gente vai fazer uma bandeja de uma cor só, né? De uma cor só. Aqui você tem 5 cores. 5 cores. Nessa daqui. A gente vai fazer de uma cor só, mas você conta pra gente como é que faz essa, tá? Vou Que eu contar. fiquei curiosa, que ela é lindíssima. Ela tá linda mesmo. E a bandeja que a gente vai fazer, que no caso dessa daqui, é a mesma que forma aquele bowl. Esse daqui? Que é muito usado como centro de mesa, fruteira. Olha. Essa bandeja forma esse bowl. Mas na hora que ela tá molinha, você vira as pontas, é depois isso? ela tá seca, ela já vai estar seca. Depois de 8 horas aqui no molde, ela já tá seca. Mas ainda tá mole, Mas ela ou não tá rígida. Tá. Aí a gente consegue fazer o formato que a gente quiser. Olha, que bacana. Então, quer dizer, você já consegue ensinar aqui 2 peças pra gente com uma só, né? Uma só. Isso aí. E ficou lindíssimo esse aqui também. Isso daí sai bastante. É muito vendido porque dá pra fazer um monte de coisa. Que nem aquelas bandejinhas que estão com chaveirinhos ali em cima. Essa daqui? Isso daí dá pra colocar tanto no banheiro, quanto maquiagem, tanto cabeceira de cama pra colocar relógio, anel. Sim. Nossa, agora que eu vi que tem esse monte de chaveirinho, menina. Pequenininho, né? Deixa eu ver aqui um. Eu achei a coisa mais linda. Olha que lindinho. Isso daí a gente faz muito pra lembrancinha, a gente faz em quantidade. Olha que lindos. Lembrancinha assim de nascimento. Lembrancinha de comércio, aniversário. Muito lindinho mesmo o trabalho. Ó, cadeadinho. Lindos, lindos os chaveiros. Tudo lindo, né? Não tem nada aqui que não seja lindo. Essa é uma saboneteira. Esta saboneteira, gente, é um charme, né? O que que tem aqui dentro pra ficar aqui com essa impressão de pedra, como se fosse uma pedraria ali, aqui em cima? É cascalho de aquário. É pedra mesmo? Pedra Olha mesmo. que lindo, gente. É uma peça mais linda que a outra. Parabéns pelo seu trabalho, viu? E, gente, a Jaque faz 4 anos só, né, Jaque? 4 Que tá anos. nessa vida e hoje já é super especialista, professora, faz tudo quanto é tipo de peça, tem uma super criatividade. Isso tem que ter mesmo. Não é? 4 anos só? Com 4 quanto anos. tempo você já conseguia trabalhar legal, assim, com a resina? Pra quem tá em casa assistindo e fala, poxa, será que eu vou demorar muito pra aprender se eu começar nesse ramo? Quanto tempo mais ou menos, Jaque? Então, ó, de 2 a 3 meses eu já tinha um lucro financeiro bom. Olha que bacana. Isso porque quando eu comecei não tinha a quantidade de cursos que tem hoje. Não tinha a facilidade que tem, que nem eu tenho curso online, curso presencial, mas quando eu comecei não tinha isso. Tá. Então a gente tinha que aprender com os próprios erros. Porque eu aprendia com quem? Comigo. Eu ensino como? Eu aprendo para poder ensinar. Não tinha facilidade. Então, hoje é muito mais fácil. E hoje você que tá em casa aprende com quem? Com ela também. Você aprendeu com você, quem tem em casa agora pode aprender com você também. Exatamente. Tem Aí é alunas uma minhas beleza. que após terminar, teve uma aluna minha que após terminar o curso, no dia seguinte ela postou a peça do curso e ela já teve encomenda de 500 chaveiros. O quê? Então é muito 500? É muito rápido o retorno. Olha que bacana. E aprender também. É um mercado bem lucrativo então, né, gente? Sim. Vale a pena. Ó, aqui a resina já tá totalmente misturada. Ela já tá toda transparente de volta. Sim. E o brilho é indescritível, né? Só... E a gente não vê bolinhas lá dentro, né? Isso é importante, né? Ó, a gente viu agora porque eu você mexi. levou pra cima. Exatamente. Isso pra você ver a quantidade de resina que tem nesse pote, pra você ver que dá pra gente misturar e não ter as temidas bolhas, né? E ó, um maçaricozinho Já resolve. já resolve elas. Aqui, como eu vou fazer uma bandeja, na verdade eu vou usar 2 cores, eu vou usar 3. O azul, o branco e o transparente. Então eu vou dividir essa quantidade.
Só lembrando, gente, que a lista de materiais depois vai ficar lá no nosso Instagram, tá? @nosso programa. Mais tarde a gente posta, então, todinha a lista de materiais. Se você perdeu, não conseguiu anotar, fica aqui de olho no passo a passo que a Jaque está ensinando aqui pra gente, que a lista de materiais vai estar lá disponível para você depois. Jaque, os materiais, onde é que a gente compra? Pela internet, no próprio site que vende a resina, já vende tudo lá. Vende os pigmentos. Moldes, tudo. O molde já não, o molde é site separado, o molde é site diferente. Mas máscara, óculos, luva, pigmento, tudo no próprio site da resina tem. Tá. Aí molde tem um sitezinho à parte. Nas marcas das resinas, é isso? Isso. Tá. Na verdade, eu não sei em todas, né? Uhum. Eu sei as que são os meus parceiros de marca. Você costuma comprar, né? Isso. Tão mais fácil comprar pela internet hoje em dia, né? Muito. A gente compra de tudo, né? Uma beleza, uma facilidade, a gente não precisa sair de casa. A gente fica um pouquinho folgado também, né? Então, que a gente não quer nem sair. Exatamente. Pra comprar as coisas. Mas é uma beleza, é uma facilidade, porque a nossa vida é muito corrida, né, Jaque? Muito. E chega na sua casa, muito rapidinho. Sim. Ó, aqui eu vou pigmentar agora. Deixa eu tirar da frente pra vocês verem. Separou em copinhos de plástico, Separei. uma quantidade. A gente tem 3 quantidades separadas. Aqui é o pigmento, aqui eu vou usar o pigmento branco. Ó, é bem pouquinho que eu vou usar, tá vendo? Coloca na tela, vira mais um pouquinho assim, ó, pra gente ver. Isso. Nossa. Olha lá, bem pouquinho mesmo, gente, ó, quase nada. Quase nada. Então eu vou colocar esse pigmento. Eu gosto dos copinhos de plástico pra diluir ele, porque ele passa na bordinha da lateral. Então aqui nesse caso é bem pouquinho. No caso do resultado da bandeja que eu quero. Aí eu vou colocar esse pigmento, que é o pigmento em pasta. E eu vou usar um pouquinho do pigmento em pó. Que esse daqui é o pérola. E aí já não precisa mexer tanto, né? Não, só dar uma misturadinha nele. Olha lá, bem pouquinho. Esse daqui eu Parece coloco... um glitter, né? Parece. É Mas como tem se pigmento fosse. próprio. Tá, não pode jogar um glitter qualquer aí dentro que não vai dar certo. Não, depende do glitter, o glitter solta tinta. Ah. Então, às vezes, você muda a tonalidade da sua peça por conta do glitter. É importante, então, comprar todo o material que é próprio para resina. trabalhar com resina. Exatamente. E você viu o tantinho que eu usei? Então, Quase rende nada. muito. Rende muito, muito mesmo. A gente já tem o branco. Aqui eu vou colocar o azul. Que é o que você vai mais precisar. Isso. Pigmento azul, parece que ele já é meio metalizado. É, ele já é. Ele é, né? Ele é da mesma família do branco. Olha lá. Esse já é um tanto mais, porque a quantidade de líquido que você tem ali embaixo de resina também é maior. Exatamente. Mexe um pouquinho e já mistura bem, né? Muito. E a cor também fica incrível. É um azul metal. Essa daqui é uma linha em pó metalizada. Olha que lindo, gente. Já ficou bem uniforme, né? Sim. Só uma mexidinha de nada, já fica bem uniforme. Tô amando. E você falou do cheiro, né? Eu não tô sentindo cheiro nenhum aqui no estúdio, gente. Até agora, nada. Isso é muito bom, porque tem muitas pessoas que acham que, nossa, tem um cheiro insuportável. A gente usa máscara pelos gases que a gente pode realmente ter uma proteção alergia. à saúde. Exatamente, mas não pelo cheiro. Não, cheiro zero. Não tô sentindo nada aqui. Cheiro é inexistente. Maravilhoso. Ó, uma dica importante, às vezes as pessoas perguntam assim, né? Como eu sei a quantidade de resina que vai no meu molde? Importante isso. O que você pode fazer? A gente pesa a quantidade de água. Água? Água. A gente coloca água no molde e depois pesa essa quantidade de água. A quantidade de água que deu é o resultado que vai de resina mais endurecedor. Então, vai 500 gramas. Então, é 500 gramas junto, que nem aqui no caso, 450 gramas. Então, é 2 partes de resina para 1 parte de endurecedor. Aí eu sei a quantidade que vai no total para não ter desperdício de material. Ótima dica, hein? Então, quer dizer, a água tem exatamente o mesmo peso. Nem sempre a densidade é diferente, mas ela acaba sendo o peso muito semelhante. Às vezes é coisa de 2, 3 gramas de diferença ali, mas dependendo da quantidade de pigmento, de quantidade de glitter que você coloca,
já bate o peso certo. Olha aí. Ó, e agora aqui é só a gente fazer nossa mágica acontecer. Agora já vamos para a parte da mágica. Já, tudo prontinho. Pode? Pode sim. Ó, eu vou usar primeiro branco, porque é um efeito que eu gosto. Tá. Então eu vou colocar o branco aqui na bordinha. Cada um pode ir usando sua criatividade também, né? Exatamente. Aqui não tem Uma regra. uma regra. Colocou em toda a borda o branco. Todinho você vai despejar aí, o Vou. branco. Já faz por cima aí de um papelão. Sim, porque depois ele gruda, então a gente não consegue ter o movimento. Aí agora eu venho com o meu azul. Aí agora, antes dele fechar, a gente joga o transparente. Tem que ter esse cuidado, né? Tem que ser rápida. Por quê? Porque a gente colocou mais quantidade dos outros pigmentos. E antes dele fechar, porque agora aqui é onde eu coloco a folhinha de ouro. Ah, que é pra ficar riquíssimo. Exato. Aí aqui, ó, eu dou uma molhadinha, pego minha folhinha de ouro. É uma folhinha de ouro mesmo, a gente compra como folha de ouro. É usada bastante por manicure também. É um plástico, como se fosse um plástico. Aí aqui a gente coloca ela aqui dentro. E já dá um charme, né? Como tá aqui nesse, acho que na tela não dá pra ver direito. Nesse daqui, mas nesse daí dá pra ver bem. Após a gente fazer isso daqui, a gente vem com um maçaricozinho pra tirar qualquer tipo de bolha que pode ter surgido na superfície. Ah, é sempre importante passar então o maçarico. Sempre. Só assim, tipo, essa passadinha mesmo de leve. Aí aqui agora, a gente deixa ela fazer o formato dela. Tá. Então, todos esses formatos que elas fazem sozinha. Parece que vai ficar ruim, né? Mas não fica. Aqui ela mesma vai fazer o formato dela, ela se une, ela vem pra dentro. Você pode passar o palito dentro, eu prefiro que ela faça sozinha. Então, até ela se estabilizar e ficar mais rígida... O desenho mesmo, ela né? faz o desenho dela. E já terminou, é isso? Já terminou isso. Já terminou, gente. Aí você já tem um seco. Quanto Tenho. tempo pra secar? Ó, o desmolde dela é 8 horas pra gente conseguir desmoldar. Tá, mas ainda vai estar meio molinho. Ela vai estar maleável ainda. Aí, se quiser, ainda dá pra fazer essas bordas. Exatamente. Com 24 horas ela tá rígida. 24 horas. Aí a gente tem ali já uma outra Uma peça, né? prontinha. Olha lá. Ó, esse Essa daqui é a o... peça já rígida. Exatamente. Passaram-se 24 horas. Sim. E aqui o mesmo efeito, eu fiz da mesma forma. Tá. E ela criou esse efeitinho aqui. E a gente pode tirar o molde já? Vamos. É super satisfatório. Existe algum risco de quebrar? Olha, muito difícil. Porque é grosso, né? Sim. E mesmo a resina é rígida, né? Então... E o molde é bem molinho? Olha lá. Sim. Ai, gente, olha que peça mais linda. Ficou perfeito. Fantástico, né? Olha lá, gente. Uma peça lindíssima que dá pra você usar como bandeja, é assim que você diz, né? Sim. Mas também pode ser um enfeite assim colocado, né? Exatamente. Em algum suporte, né? Mas pra servir, uma mesa posta, isso aqui fica incrível. Fica com certeza. E dá pra fazer vários tamanhos também, Todos, né? todos. Dá pra você colocar como suporte de copo também, se Também. for menorzinho, né? Dá pra fazer um conjunto, um kit. Sim. Por quanto dá pra vender uma peça como essa? Ó, aqui a gente gastou em base de 450 gramas de resina. Tá. Então a gente vai gastar em torno de uns... O nosso custo foi em R$20, R$18. Então eu venderia... Nunca eu vendo sozinha, é muito difícil eu vender sozinha. Mas a gente consegue vender aí, se fosse sozinha, aqui no caso teria que vir umas alcinhas. Ou se você só vender assim, R$70, R$80, você vende rápido. Se colocar umas alcinhas, como você falou. Pra virar uma bandeja mesmo, e daí com porta-copo você pode vender um jogo inteiro. Aí você vende a R$250, R$300. E é um presente lindíssimo, né? Lindíssimo. Personalizado.
Parabéns, viu? Seu trabalho lindíssimo, maravilhoso, viu, Jaque? Muito obrigada. Vou aproveitar para você falar um pouquinho também. A Jaque tem lá no Instagram dela, né? Muitas dicas. E ela fala também de como você pode se tornar não só um artesão, mas um professor, não é isso, Jaque? Também. Então, eu vou aproveitar que você está aqui para que você dê essas dicas também para o nosso telespectador, né? A pessoa, ela já está ali trabalhando com resina, ela gosta de trabalhar com isso, já tem ali as suas próprias técnicas e gostaria de dar aulas. Ela precisa se especializar para isso? Como é que se faz? É bom se especializar, porque você dominar a técnica, nem sempre você está dominando como ensina, né? Então você domina a fazer, mas às vezes você não está pronto para ensinar. Então é legal você aprender realmente como ensina, como passar o conhecimento. Porque da forma, às vezes, que você sabe, não é a forma que a pessoa vai conseguir receber o aprendizado. Então é importante. E como precificar? Você teria dicas para isso também? Você trouxe aqui pra gente um preço que daria para vender, por exemplo, essa peça. R$70, R$80 mais ou menos, com um custo de... Esqueci agora. Ó, aqui a gente gastou de R$15 a R$18 no máximo. R$18 de custo, daria para vender por R$70, R$80. Achei um faturamento bacana, sim, né? Sim. Para uma peça como essa. Como é que você precifica? Eu precifico exatamente quanto que eu paguei na minha resina, quanto que é a grama da minha resina. Hoje em dia, a grama da minha resina tá por 14 centavos, uma média. Então, cada peça que eu faço, eu vejo ali quantas gramas eu gastei para eu poder precificar. E óbvio que tem preço de mercado também. A gente não pode fugir muito do que tá no mercado. Então, às vezes, eu gastei R$3 num chaveiro, eu não posso vender ele a 6. Eu tenho que vender ele ali no preço de mercado, que é entre R$35 e R$40. Olha só, a gente convida você que acompanha o nosso programa a participar com as suas perguntas, com as suas dúvidas, né? E a gente recebeu aqui algumas perguntas para você. Vou trazer essas perguntas antes da gente finalizar aqui, pode ser? Pode, claro. Olha só, a pergunta da Michele chegou aqui para mim, a produção me enviou no meu celular, que a gente está com probleminha para colocar o WhatsApp na tela. Mas eu vou ler aqui sua pergunta, tá, Michele? Parabéns, obrigada, viu, por ter participado aqui do nosso programa, parabéns pelo seu trabalho. Ela falou, eu estou amando o programa com artesanato de resina, gostaria muito de aprender mais. Eu quero saber quais são os materiais básicos que eu preciso comprar para começar a mexer com resina. Os básicos é os que a gente usou hoje, a resina, claro, material de proteção, não é uma coisa que é escolha, tá? Você tem que ter. Pigmento, os descartáveis, balança, o maçarico isso, e os moldes. E um conselho, não compre um monte de molde. Compre, vai aos poucos, sabe? O que saem mais hoje? Com certeza são as peças menores. As peças maiores, elas são um pouquinho mais caras. As peças menores já não. Então a gente consegue atingir um público muito maior. Atingir aquelas pessoas que olham o nosso WhatsApp todos os dias, estão presentes na nossa rede social. E é uma coisa nova. Pra mim, hoje não é novo, mas se você colocar uma peça hoje nos seus status ali para as pessoas que vêm, já vai ser novo. Então, quando você coloca, a gente vende muito mais rápido as peças pequenas. Invistam em moldes menores. É isso aí. São peças também que são mais baratas, né? Muito mais fácil de fazer, o seu custo é muito menor. Então, você consegue ter um lucro maior. Quanto menor a peça, maior o lucro. É isso que é o bordão da resina. E olha que bacana, você já deixou aqui, inclusive, né, um testemunho, né, de uma aluna sua. Exatamente. Que aprendeu a fazer um chaveiro e no dia seguinte já recebeu uma encomenda de 500 peças. Exatamente. Então, está provado que as peças menores realmente vendem mais, pelo menos nesse início. Sim. É porque mesa posta, que é o que a gente fez hoje, é um público mais nichado. Então, é um público que às vezes você demora um pouquinho para entrar, você tem que ter bastante peça de monstruário. E você tem que saber fazer o que você está prometendo ali para o seu cliente. As menores são mais rápidas. Mais uma perguntinha a gente tem aqui, ó, a pergunta da Daniela. Beijo, Daniela, obrigada pela participação. Ela pergunta, Jaque, o que fazer se a resina não endurecer corretamente? Tem algum truque para isso? Tem o truque de salvar o molde. Que aí, o que eu falo para você, pega o seu molde, coloca no congelador, seu molde vai congelar e você consegue tirar daí e vai ter que refazer a peça. Se ela não endureceu é porque a proporção está incorreta. E aí não tem como a gente salvar. É só realmente a gente vai salvar o molde. Se a gente tirar a resina líquida daqui é uma trabalheira danada. Então se a gente congelar é mais fácil. E aí, mas aí vai perder todo o material. Perder o material. É isso aí, mas vivendo e aprendendo, Vivendo né? e aprendendo. Vai acontecer. Já aconteceu com você? Ó, de proporção não.
mas de usar resinas incorretas, sim, porque no começo a gente compra qualquer coisa que a gente acha na internet. Então era mais, tem resinas com um manuseio mais difícil. É isso aí. Então epóxi Manuseio é a melhor. indicada, a epóxi é indicada aqui Sim. pela Jaque, né? Esse tipo de resina que ela trabalha e sempre lembrar dessa proporção. Exatamente. Né? A balança também, conferir a pilha, trocar pilha às vezes, porque a gente vai usando a balança e aí vai deixando lá. A gente usa uma balança de precisão justamente porque o peso tem que ser preciso. Né? Aquela balança de cozinha, o peso já não é tão preciso. Então, a gente tem que ficar atento a esses detalhes. É isso aí. Mais uma última perguntinha aqui da Gisele. Obrigada, Gisele, pela participação. Um beijo grande. Ela diz, tenho vontade de trabalhar com resina e já até fiz alguns trabalhos para família e amigos. Gostaria de saber quais peças de resina têm mais saída no mercado artesanal. As pequenas. As pequenas. Como ela já fez para famílias e amigos, a gente tem também tudo que é afetivo também tem mais saída. É que eu não trouxe nenhuma pra gente ver, mas não sei se você já viu a eternização, que a gente coloca um umbigo do neném, pulseira, Olha. cabelinho. Tudo que é afetivo, a gente consegue vender mais rápido também. Que nem essa plaquinha pet, a gente podia colocar alguma coisa do próprio pet aí. E aí a gente tem uma saída mais rápido também, quando é afetivo. Olha só, então esses são realmente personalizados, né? Esses Exatamente. itens que você trouxe aqui. Porque Exatamente. leva alguma coisa ali, ou sua, ou do seu filho, ou do seu filho de 4 patas, Exato. né? Tudo isso, e aí é feito ainda com mais carinho, mais amor, né? E fica eternizado. Eu já vi, sabe com o quê? Dentinho de criança. Tem. Né? Tem bastante. Umas peças assim de colar, por E aí exemplo, né? a quantidade de resina que você vai gastar é muito menor. Muito. Se um chaveiro a gente gasta 10 gramas, num pingente a gente gasta de 2 a 3 gramas. E a gente vende 7, 8 vezes mais do que um chaveiro. Olha só. E dá pra fazer também brincos, né? Muito. Colares, como você diz, pingentes, né? Joias, existe, dá pra fazer de tudo. É isso aí. Ah, você consegue ensinar de tudo? De tudo. De tudo. As joias também. De Então, tudo. gente, tudo quanto é coisa que você quiser trabalhar, segue lá a Jaque, que você vai conseguir ter pelo menos uma ideia de como fazer. Vou deixar aqui o Instagram dela, é o @resinando_jaque, com CK no final. Exato. @resinando_jaque. E tem o WhatsApp também, né, Jaque, para Tem, encomendas? tem. DDD 11, número 942396000. 942396000 é o número aí do WhatsApp da Jaque. Jaque, obrigada. Amei te conhecer, Obrigada a amei seu você. trabalho. Parabéns, viu? Prazer. Deus te abençoe mais e mais. Amém. Para mais informações, para vocês aprenderem sobre essas lindas peças, se você quiser começar do zero, hoje trabalhando na sua casa, sem ter que sair, sem ter que trabalhar mais para ninguém, fazendo a sua própria renda, a gente tem também um curso online, temos também um curso presencial. Entre em contato que eu vou conseguir te auxiliar por lá, tá bom? Beijo, obrigada. É isso aí, até a próxima, Jaque. Nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos com muito mais aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui à nossa casa. É um prazer te receber aqui, contar com a sua presença, com a sua companhia nesta tarde. A partir desse momento, vamos falar da saúde dos nossos cabelos. Mais precisamente, vamos falar sobre queda de cabelo em mulheres. Acontece com você? Às vezes, você sabe quais são as causas da queda de cabelo em mulheres? Você sabe como prevenir? Quem conta tudo pra gente é o Dr. Elgner Moraes, que é médico tricologista e cirurgião capilar, especialista em transplante capilar FUE sem raspas. Muito bem-vindo aqui ao nosso programa, doutor. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui para a gente contribuir um pouquinho com essas informações para os seus telespectadores. Prazer te receber aqui, viu? Muito obrigado. Doutor, já vamos começar falando das causas da queda de cabelo em mulheres. São muitas as causas, né? São inúmeras causas e a gente está hoje aumentando elas, né? Alguns tratamentos acabam causando queda de cabelo. Hoje nós temos nas mulheres, né, várias causas e uma delas, por exemplo, é
O Covid foi um causador grande de queda de cabelo. Eu sinto isso, viu, doutor? Até hoje. Eu sinto isso. Tive Covid e eu senti que depois da Covid, meu cabelo, a quantidade de cabelo diminuiu bastante. Sim, o volume pode ficar prejudicado, mas assim, tende a ser um fenômeno que é autolimitado. Ele acontece e ele resolve-se naturalmente. A gente tem os auxílios com as terapias e tudo mais, mas é um processo que acontece depois de uma agressão inflamatória, doenças febris, infecções graves. Isso pode causar a queda de cabelo, mas depois de um período, esse cabelo volta. E isso é chamado de eflúvio telógeno, dentre as fases do cabelo e tudo mais, é a principal causa de queda de cabelo nas mulheres. Mas é normal cair um pouco de cabelo todo dia? Normal, normal. A gente considera normal entre 100 a 120 fios de cabelo. Mas não tem como a gente contar, né? Isso aí é muito mais... Isso é uma questão muito mais técnica, né? Mas é normal notar uma queda. O que não é normal é o volume muito grande, né? E isso daí é o que assustou muito no pós-Covid. Sim. Né? Mas hoje, além disso, a mulher ela é muito afetada pela calvície androgenética, né? E que é causada pelo hormônio, a sensibilidade ao hormônio da queda. E hoje a gente tem tido um aumento muito grande da queda por causa das terapias hormonais, baseadas em testosterona. Isso é o hormônio causador, a base dele é a testosterona, né? Então, hoje a queda aumentou muito com relação a isso, a essas reposições hormonais, chips, né, que estão usando. Usa-se para uma coisa, mas realmente a qualidade do cabelo prejudica-se bastante. Você falou da reposição hormonal, né, com testosterona, já lembrei daquela galera que malha, que treina todo dia. Sim. E muita gente também fala que o whey protein, por exemplo, também poderia ser um causador. A como que chama? Creatina. Creatina de pintar o cabelo, né? A creatina também seria um causador? São ou não? Não. A gente sempre fala que os hormônios, né? Os hormônios análogos à testosterona ou à própria testosterona, né? Seja ela injetável, oral, gel e tudo mais, elas em menor ou maior quantidade vão causar queda, porque nessa linha hormonal, o DHT, que é um derivado ali da testosterona, depois que passa os metabolismos e tudo mais, isso é medicinês, né? Esse hormônio ele vai potencializar a queda, né? Aquelas pessoas que têm uma sensibilidade a mais do folículo capilar e vai causar realmente. Muita gente nos procura na clínica, né? Na nossa clínica aqui de São Paulo, com esse medo, meu Deus, meu cabelo vai voltar, não vai voltar. Então, assim, hoje é uma discussão muito ferrenha em relação, vou fazer reposição, meu cabelo vai cair. E aí, qual que é a saída, doutor? Preciso fazer reposição. O que eu faço para não cair o cabelo? Não tem jeito, não tem saída. A gente tem que fazer isso com muito cuidado, né? Aqui na nossa clínica, a gente tem um aparato grande de terapias, de solicitação de exames e tudo mais, e a gente daí já chega no paciente sabendo se ele tem alguma doença carencial, que precisa de reposição vitamínica, o padrão da calvície no exame clínico já nos favorece ver. E assim, a gente às vezes faz um tato, né? E precisou fazer a reposição, a gente está ali para colaborar e tratar a queda que às vezes vai acontecer inerentemente, né? Queda é o começo, calvície já é um processo já consumado, é isso? Vamos dizer assim, a calvície é uma condição, né? É um processo evolutivo, né? Que sempre começa com as perdas do cabelo em si, dos fios de cabelo, né? Mas a calvície em si, ela vai se instaurar depois de uma perda progressiva e grande. Quando é que a gente considera calvície? Porque nos homens a gente vê as entradas, assim, né? Nas mulheres, normalmente, não. Como é que se considera uma calvície feminina? Uma pergunta muito interessante, porque no homem a gente olha, a gente já começa a ver a coroinha, a entrada e tudo mais, e daí já é estigmatizante, né? Na mulher, eu peco em dizer, talvez, mas assim, a gente consegue aceitar muito bem homens calvos, mas a mulher em si é muito prejudicada, a sua autoestima, com a queda de cabelo, porque aumenta, etc.
E isso, para a exposição da mulher, é muito, muito ruim. E a gente considera, né, que a calvície é um processo que está acontecendo baseado em alguns padrões, né? Normalmente na mulher, a calvície ela começa na região da coroa, né? Dificilmente com o afinamento dos fios. A gente já não vê as entradas, mas a gente vê a coroa igual nos homens, Isso, né? exatamente. Doutora, eu vou pedir para você continuar explicando para a gente. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente precisa seguir para um intervalo rapidamente, mas daqui a pouco a gente volta ainda falando da calvície feminina e também dos tratamentos para queda e calvície. Voltamos já. E o nosso programa já está de volta, ainda falando sobre queda de cabelo em mulheres. É algo que assusta, né, gente? Mas tem solução, viu? Doutor Elgner Moraes, médico tricologista e cirurgião capilar, está aqui com a gente. Mais uma vez, bem-vindo, doutor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. A gente encerra o último bloco, né, falando sobre calvície feminina. Primeiro vem ali a queda de cabelo e uma hora essa queda de cabelo pode combinar com uma calvície feminina. Você explicava, doutor, que normalmente a gente começa a ver aqui na coroa, é isso? Isso. Diferentemente do homem, a mulher ela tem uma apresentação diferente. Normalmente começa a abrir a coroinha, né? E aí ela começa é progressivo e aí existe um afinamento dos fios, né? E a densidade capilar diminui muito. Então, a definição dessa calvície androgenética, né, relacionada aos hormônios da calvície feminina, são muito comuns, né? E a primeira causa que eu tinha dito, né, de calvície, que é o eflúvio telógeno, né? Isso daí é muito pesquisado e muito questionado, a gente. Ele pode acontecer até após as gestações, né? Após a gestação, a mulher nota muita perda de cabelo e vê o volume, a densidade capilar baixar. Então, acontece bastante também. Muito relacionado aos hormônios também, como foi dito antes. Até na menopausa, inclusive, também há aí essa alteração de hormônios e também acontece a queda. Exatamente. O estrogênio, né? Quando existe a queda do estrogênio no período da menopausa, por exemplo, é notado que a diminuição do volume capilar e até da qualidade do folículo, ela é prejudicada. Então, a mulher ela é muito afetada, mais do que nós homens, né? Porque mexe com a imagem, existem os picos hormonais, a ausência dos hormônios que ocasionam a calvície, né, nessas fases, tanto pós-menopausa, pós-gestação, os distúrbios da tireoide podem causar também, né, então é amplamente relacionado. E alguns medicamentos também, né, doutor? Por exemplo, antidepressivos? Existem algumas classes de medicação antidepressiva que podem sim induzir a queda de cabelo, né? Então, nessa vida corrida que a gente vive, né, é muito comum a gente ver assim, algumas medicações que estão envolvidas, para dormir especialmente. Mas aí, assim, o estresse, por um lado, causa a queda de cabelo. Só que aí você toma um remédio para controlar o estresse, também causa a queda de cabelo. Sim. Como é que a gente resolve essa situação, doutor? Olha, é a pergunta de milhões, né? né? Mas eu vou dizer o seguinte, quanto mais saudável a vida que nós conseguirmos ter, melhor. Exercícios físicos, tomar água, ter... Boa alimentação. Boa alimentação, porque o cabelo, ele nada mais é o reflexo do que está acontecendo no nosso corpo, né? Então, a saúde capilar, ela deveria entrar, na minha opinião, como um segmento que todo mundo deveria fazer. E as vitaminas também fazem muita diferença, né? Quando tem a falta de alguma vitamina ali, também acontece de cair o cabelo, não é? Sim, e voltando um pouquinho na pergunta inicial, né? O que causa a calvície, né? O que aumentou a calvície hoje, por exemplo, as cirurgias bariátricas, são cirurgias que ajudam muito na questão metabólica, só que podem causar falta de algumas vitaminas. Sim. E aí a gente precisa repor. Não é toda calvície que a gente precisa repor vitamina, né? Existem as causas carenciais, que são essas, por exemplo, que eu estou falando, que são muito benéficos à reposição de vitaminas. Mas, dentre todos, existem outros tratamentos que ajudam demais também. Dentro de tudo isso que você falou, doutor, eu entendo que todas as situações são reversíveis.
Dá para voltar atrás ou não? A grande maioria, sim. A maioria? Eu sempre falo que tempo é cabelo, né? Uhum. Então, assim, quanto antes você identificou uma queda de cabelo, procura o profissional que é habilitado para fazer isso. Aqui na nossa clínica a gente tem muitos profissionais que fazem isso junto com a gente. E identificou a queda, a gente vai já entrar com a causa, definição do que está acontecendo, para a gente entrar com a solução, né? Existe uma gama absurdamente grande de tratamentos hoje. Gente, tem dúvida sobre esse assunto? Manda mensagem pra gente no nosso WhatsApp DDD 11, número 3337-5886, número que tá aparecendo aí na sua tela. Doutor, bora falar de tratamento, então? Quais são os mais comuns, os mais modernos que a gente tem hoje? Alguns medicamentosos, outros laser, cirurgia? Fala tudo pra gente. A gente sempre fala que em todo momento, assim, por exemplo, na calvície feminina, na masculina, a gente sempre tem que fazer o tratamento clínico adequado. A gente sempre parte do uso por um exemplo, né? O minoxidil oral, a finasterida, são medicações que ajudam muito no controle da queda, né? E associado a isso, a gente pode fazer também a microinfusão de medicação no couro cabeludo, que faz com que a circulação local melhore, a gente estimula a parte genética do fio mesmo a ter um boom para crescer. E realmente a resposta é muito boa, especialmente depois desse período do Covid, né, das infecções, dos processos que deixam o nosso corpo sob muito estresse, né? Então, o microagulhamento, a mesoterapia, o LED de luz que estimula muito o crescimento de novos fios e circulação do couro cabeludo. Você trouxe algumas fotos pra gente, né? Vou pedir para o nosso diretor João, por favor, coloca na tela pra gente uma foto. Olha lá, a gente tem a imagem dessa mulher, aí é o antes dela, certo? Isso é o antes aqui. Essa paciente, por exemplo, é uma paciente que não sofria calvície, né? Ela partiu para o tratamento cirúrgico, né, que é o transplante capilar, que eu digo que realmente que é a resolução mais eficiente para calvície hoje, né? E essa paciente, ela se queixava muito do tamanho da testa. A cirurgia... Que diferença, gente. Essa cirurgia... Ela fez o transplante capilar, é o FUE que ela fez? FUE. Que é a sua especialidade, né? Exatamente. Explica pra gente o que é esse transplante. Transplante capilar FUE sem raspas. Sem raspagem. Ah, é sem raspagem. Isso. O que isso significa? Hoje é uma técnica aqui na Clínica Sanabria nós fazemos, eu e o Dr. Baltazar, e é uma técnica que ela exige um pouco mais de mão para ser feito. É um pouco mais complexo a extração do cabelo. É bem manual, então. É artesanal, vamos dizer. Artesanal, né? O folículo capilar... Roda a vinheta do artesanato, brincadeira. Vai. A gente faz a FUE, nós tiramos folículo por folículo e a gente coloca na área calva, né? Nesse caso, essa paciente, ela não sofria de calvície androgenética ou nada disso. Ela se queixava muito do tamanho da testa dela. E aí, com o transplante sem raspagem, a gente não estigmatiza, não precisa raspar a cabeça da pessoa, a gente não raspa nem a área doadora e nem a área receptora do paciente. Então, já dá um volume de cabelo e tudo mais. Mas ficou incrível ali o resultado. Mudou bastante a qualidade de vida dela. Autoestima, né? Autoestima. Foi lá pra cima. Foi lá pra cima. Isso daqui não era um caso de doença. Isso foi uma cirurgia com fins estéticos, mas assim, a paciente super feliz e satisfeita. A gente tem a Xuxa, por exemplo, a apresentadora, né? Que tem alopecia, né? Androgenética, assim que fala? Androgenética, isso. Quando existe essa doença, é possível fazer um transplante capilar? Absolutamente. Eu acho que é uma das... Mesmo que esteja sem cabelo nenhum, carequinha? A gente tenta sempre o que eu falei, sempre o interessante é a gente associar tratamento clínico com tratamento cirúrgico. Né? Eu até falo, o paciente que quer ter cabelo, mesmo após o transplante, tem que continuar o tratamento. Porque a gente pode reativar folículos que não estavam produzindo e tudo mais, com todas as terapias que nós temos. Mas a principal indicação para transplante capilar é a alopecia androgenética ou calvície androgenética, né? Que é o caso da Xuxa, por exemplo. Tá. Né? E aí esse é um tratamento que é super eficaz para casos assim? Sim, hoje a gente diz que de 37% a 40% de todas as mulheres podem estar sofrendo com a calvície androgenética. Quantos por cento, doutor? 37%. Gente, é muita gente. É muita gente. Será que eu estou nesse meio aí? Já fiquei um pouquinho assustada. Como eu disse, uma coisa anda muito diferente, muito junto da outra, né? Então a gente precisa, de fato, procurar o profissional que sabe diagnosticar, né? Que tipo de calvície você tem, porque são muitos tipos, né? Que podem acometer.
Diferença de transplante e implante, qual é? O transplante capilar é o seguinte, é quando a gente tira material biológico nosso e transfere para um lugar. E é isso que nós fazemos, nós tiramos da área doadora atrás do couro cabeludo, na região lateral e a gente coloca na área calva. Tá. Né? Implante normalmente é como se eu pegasse uma substância que não seja biológica, né? E colocasse de outro lugar e colocasse aqui. Não é mais muito usado? Não é feito. Hoje em dia é transplante mesmo? Hoje em dia, na verdade, nunca foi autorizado, né? Não se pode fazer... por exemplo, o meu irmão é cabeludo e eu tive calvície, né? Por que eu não posso receber cabelo dele, né? Porque existe daí toda a reação imunológica quanto a isso. Então, hoje, a gente tem autorização para fazer o transplante capilar, que é tirar cabelo de mim mesmo e colocar em mim mesmo. Bacana. E tem mais fotos aí para a gente conferir o antes e depois, né, doutor? Olha só, aí já é uma calvície. Isso aqui é uma calvície androgenética, que é a mesma que a Xuxa tem, né? Que ela está tratando agora, fez a cirurgia recente, né? E aqui é um caso que a gente resolveu também com o transplante. É essa mulher? Exatamente. Olha, gente, que diferença. Muda absolutamente e de uma forma... Aí é o transplante também? Sem ter raspado nada. Né? Aqui, isso daí é o pós-cirúrgico, doutor? Esse daqui já é uma outra paciente, né? Essa daqui teve o caso que é a principal causa de queda de cabelo na mulher hoje, que é o eflúvio telógeno agudo. Tá. Ela ela ganhou o bebê e ela começou a ter muita queda de cabelo, né? Essa paciente, só com tratamento clínico, nós revertemos a calvície dela. Olha, gente. O tratamento clínico, no caso, seria medicamentoso? Medicamentoso oral, existem loções que a gente usa também, injeção de medicações no couro cabeludo com microagulhinhas. A gente tem um mecanismo também de eletroporação que entra medicação sem furo, né? Mas, assim, o transplante capilar, ele é muito seguro, né? A gente faz com anestesista dentro de sala, é o sono mais repousante que você vai ter. Né? Tem um vídeo, inclusive, doutor, claro, de uma cirurgia, né, de transplante capilar FUE. FUE. Vamos colocar esse vídeo na tela, por favor? Olha lá, doutor. Esse é o vídeo que a gente pegou lá no Insta da clínica. É esse o procedimento, né? Esse procedimento. O paciente já sedadinho, já recebendo ali as unidades foliculares que foram retiradas da área doadora. Quanto tempo para fazer essa cirurgia? A gente sempre coloca de 8 a 10 horas. 8 a 10 horas? Por isso que é preciso ter o anestesista em sala, ter centro cirúrgico preparado. Aí a gente está vendo... O pós-operatório imediato. Imediato. Assim que acabou a cirurgia, ela ficou assim. Ela tinha toda essa área aqui sem cabelo nenhum. Exatamente. Aí, nesse caso, a gente fez sem raspagem, muita gente faz raspando ainda, né? Hoje, a menor quantidade de médicos a gente consegue fazer isso. São poucos que fazemos sem raspagem. Então, a gente tira o cabelo longo e coloca o cabelo longo. Daí o paciente já sabe como vai ficar no final do procedimento. É isso aí. E por falar em transplante, gente, eu vi um negócio que vocês fazem também, né? Lá na sua clínica, onde vocês atuam, né? Sim. Que, gente, eu nunca tinha visto, eu não conhecia. Não sei se você conhece, mas eu não conhecia, fiquei impressionada. E a gente pegou uma foto ali também para colocar na tela, que é das sobrancelhas. Existe transplante de sobrancelha, eu nem sabia que existia isso. É o mesmo procedimento, doutor? É o mesmo procedimento. Olha lá. Olha esse resultado, doutor, é maravilhoso. Né? Antes ela usava micropigmentação, né? E ali, assim, como a gente tem a possibilidade de fazer sem raspar a cabeça, com fio longo e tudo mais, a gente consegue dar a naturalidade, sobrancelhas que abrem o olhar, né? Olha, ficou lindo. Então, a gente até pode tirar a micropigmentação depois, né? Mas é um substituto com coisa nossa, né? Com o nosso cabelo. E não acaba mais, né? Não cai sempre. Mais esse cabelo, né? É definitivo. Olha, gente, maravilhoso. Falei pro doutor, também quero. Vai ser um prazer receber. Estou precisando. Um eu amei demais, esse resultado é perfeito. Assim, eu tenho a audácia de dizer que a gente tem resultados que a gente fala que o cabelo é a moldura do rosto, né? No homem, a barba é a moldura da face
E a moldura do olhar é a sobrancelha, né? Perfeito, doutor. Amei esse resultado e também todos os outros resultados de transplante, né? Muito obrigado. É realmente muito bacana o trabalho de vocês, né? Especialistas em cabelo, e realmente são resultados impressionantes desses tratamentos. A gente tem algumas perguntas que chegaram no nosso WhatsApp, eu vou ler aqui. Elas foram enviadas aqui para o meu celular pela nossa produção. A primeira pergunta é da Giovana, doutor. Obrigada, Giovana, pela sua participação. Ela diz: boa tarde, estou usando o minoxidil para reduzir a queda. Já senti que os fios começaram a crescer. Gostaria de saber se já posso fazer botox no cabelo. Agradeço. E aí, doutor, o que você me fala dos procedimentos? Dos procedimentos estéticos podem ser feitos sem problema nenhum, né? A gente sempre pede, passe sempre pelo médico, né? Para a gente poder definir as causas, mas de forma geral, de forma mais genérica, ela está usando o minoxidil. Se ela quiser fazer o botox no rosto, ela pode fazer sem problema nenhum. Não, aquele botox no cabelo, sabe, doutor? Ah, sim. Que é tipo de uma escova progressiva, sem sim, formol? Sim, sim. Desculpa, eu que me confundi aqui na pergunta, mas é muita informação para o cabelo. Não existe contraindicação formal, mas em se tratando de uma perda de cabelo, eu acho que é melhor tratar a causa. Entendi. Inicialmente, dar volume. Para depois pensar em fazer um tratamento químico. Porque o tratamento, ele vai dar mais liberdade para a pessoa ter volume de cabelo, qualidade de cabelo, para depois ela seguir para fazer o restante. E tinta? Pode tingir, sem problema nenhum. Tingir pode, né? Sim. Porque tingir não dá para esperar muito não, viu, doutor? Não, isso daí a gente entende e... Os branquinhos começam a gritar, ó, brilhar na cabeça, aí você é obrigado a pintar o cabelo, não tem jeito. A boa notícia é que pode, sem problema nenhum. Pelo menos isso pode. O botox espera um pouquinho, colega. Mais uma perguntinha que chegou. Primeiro, né? É isso. Deixar o cabelo mais saudável, né, primeiro? Isso. Mais uma perguntinha que chegou aqui no nosso WhatsApp, perguntinha da Mariana. Beijo, Mariana. Ela diz: faço o tratamento para alopecia androgenética e estou pensando em engravidar, mas sei que não poderei continuar usando os medicamentos. Quais são os riscos que tenho ao engravidar tendo essa doença capilar? Pergunta da Mariana. A doença capilar vai acontecer possivelmente uma perda de cabelo após a gestação, mas de fato a gente evita o uso de, por exemplo, finasterida, que é uma das medicações que são carro-chefe, né, para tratamento da dutasterida, porque pode causar alguns efeitos no embrião, no fetinho. Então a gente deixa o processo acontecer e tudo mais, depois a gente trata de forma medicamentosa. Retoma o tratamento, Isso. então. Mas aí quanto tempo ela precisa ficar sem tomar o remédio antes de começar a tentar engravidar? A gente sempre recomenda 2 meses antes, né? Tá. 2 a 3 meses antes é interessante, porque daí não vai ter... Que aí já limpa o organismo nesse período e ela já pode engravidar, aí Pode. Fica a gravidez toda sem tomar o remédio, é isso? A gente faz bastante fé de que não vai cair, mas assim, vai ao consultório, que daí a gente pode programar como vai levar esse processo de forma melhor. Tem outros procedimentos que dá para ir fazendo ao longo da gravidez? A LED-terapia é uma possibilidade que evita a queda, né? Aumenta a circulação do couro cabeludo e não trabalha com nada injetável e nada oral, né? Para realmente não ocasionar nenhum dano ao bebezinho. Isso aí. Dá tempo da gente responder mais uma perguntinha, doutora? A perguntinha da Ingrid. Ela diz: olá, não tenho nenhuma doença de queda capilar, mas desde criança tenho umas entradas com uma pelugem bem rala. Igual naquela foto, né? Sim, sim. Ela falou: eu gostaria de saber se há algum tratamento para fazer crescer cabelo nessa região. Quando a pessoa não tem calvície, e, por exemplo, é uma testa que é um pouquinho maior, que está incomodando, a gente não consegue fazer nascer cabelo só com tratamento clínico, né? Mas, sim, com transplante capilar. A gente reduz testa, a gente consegue colocar cabelo onde não tinha, né? Mas a gente tem que definir se é uma doença cicatricial, se é uma alopecia androgenética, ou simplesmente uma testinha um pouco maior. Ela falou que desde criança, né? Então, eu acredito que é uma testa um pouco maior ou um espaço ali que tem que não tem cabelo, né? Nós, na clínica, a gente trabalha muito com o visagismo, né? O visagismo para a gente ter a proporção dos terços da face, região inferior, média e superior. E com isso a gente consegue diminuir de uma forma estética, né? Para não ficar
estou olhando o transplante capilar. O objetivo do transplante capilar é que nunca apareça um transplante. Então, a redução de testa é uma ótima indicação. Tem uma cirurgia, né, que reduz a testa, A doutor? frontoplastia. Mas é mais seguro fazer o transplante? Olha... Porque eu acho uma cirurgia bem invasiva, que corta aqui todo esse pedaço, acho esquisito. O transplante é mais tranquilo ou não? Advogando em meu favor, né? E eu sempre considero o transplante capilar uma ótima opção. Né? Por mais que seja uma cirurgia de 10 horas. Mas é disso, assim, a sedação leve, o soninho beleza e depois você vai acordar cabeludo ou cabeluda, né? É isso aí, o soninho beleza. Eu vou deixar aqui o Instagram da Clínica Sanabria, @Clínica Sanabria. É lá que você atende, né, doutor? Eu falei aqui com o doutor Elgner Moraes, que é médico tricologista e cirurgião capilar. Muito obrigada pelos esclarecimentos, por esse bate-papo tão importante, viu? Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. Prazer te conhecer. Prazer. Até uma próxima. E assim nós encerramos o nosso programa de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Que Deus abençoe o restante da sua tarde. Beijo grande e a gente se encontra. Até a próxima. Tchau, tchau.